Gente, boa tarde. Bem, para a prova de hoje, as duas questões que vocês vão ter que resolver, uma questão vai ser sobre coeficiente de solubilidade, envolvendo as soluções com relação a serem saturadas, insaturadas ou supersaturadas. E a outra é em relação, quando a gente fala de soluções, nós temos soluções, suspensões e dispersões. Quando eu falo de dispersões, eu vou lembrar dos coloides. Mas vamos fazer uma retrospectiva. Soluções, o que eu chamo de solução? É toda solução em que envolve um soluto e um solvente, e eu, ao fazer essa mistura, eu vou ver a presença de uma única fase. Eu chamo de solução. Normalmente, quando você está precisando tomar um antibiótico, por exemplo, e aí você compra e nele vem um pozinho e lá na indicação vem a setinha para você completar com água. Quando você completa com água, você agita e toda vida que você vai fazer o uso desse medicamento, você precisa sempre agitar. Isso aí é o que eu chamo de uma suspensão. Quando eu falo de coloide, o coloide, ele é um tipo de solução que vai estar entre, a solução, que é chamada de solução, é uma mistura homogênea, e uma suspensão, que é heterogênea. Por exemplo, o coloide ele vai ser o meio termo. Se eu pergunto a qualquer pessoa, o leite é uma mistura homogênea ou heterogênea? Todos vão responder que o leite é uma mistura homogênea, porque a olho nu o leite me parece ter uma única fase. Entretanto, o leite visto ao microscópio, ele apresenta-se como o quê? Na parte líquida eu tenho o quê? Eu tenho a gordura em suspensão. Então eu tenho uma mistura heterogênea. No caso, o valor do disperso, eu vou ter esse sistema, nem vai ser uma solução e nem vai ser uma, como é que eu posso dizer? Uma suspensão, mas sim um coloide. Tanto é que o leite eu posso classificar dentro dos coloides como uma emulsão. Então, dentro da emulsão eu tenho leite, maionese, queijo e manteiga. Dentro dos coloides, qual outro exemplo que eu posso ter em espuma? A clara em neve e o chantilly. O sol, eu tenho o exemplo, o sangue. O sangue a olho nu, nós temos a impressão de ser uma mistura homogênea, de ser uma solução. No entanto, não é. Por quê? Vista ao microscópio, eu vou ter outras partículas como vocês conhecem. Então, eu tenho que é um coloide. O gel, eu tenho a gelatina e o gel de cabelo. Como aerosol, eu vou ter exemplo, a fumaça, a neblina e o spray. Então, tenham atenção na prova de vocês, que vocês vão ter uma questão sobre os coloides. A outra coisa que vai ser cobrada de vocês é com relação ao coeficiente de solubilidade. Do que trata o coeficiente de solubilidade? É observar se a solução ela é saturada, insaturada ou então supersaturada. Trazendo para o cotidiano de vocês e ficando bem mais fácil o entendimento, suponhamos que vocês preparem um achocolatado. Ao preparar um achocolatado, vocês vão utilizar como solvente o leite, parte líquida. E como soluto, vocês vão utilizar o chocolate em pó. Se vocês colocarem uma quantidade exagerada de soluto, no caso o chocolate em pó, vocês vão observar que vai dissolver, mas quando vocês terminarem de tomar o achocolatado, vocês vão observar que no fundo do recipiente você vai ter uma maior concentração do soluto, do chocolate. Então vamos parar e pensar. Qual é um outro exemplo que vocês têm no cotidiano normalmente? Vocês vão tomar um suco, seja de acerola, manga. Aí, normalmente, vocês dizem assim, o suco tá só a água. Que, cientificamente, como é que vocês têm que falar? O suco tá muito diluído.
Quando o suco está muito diluído, é porque eu tenho uma grande concentração de água para uma pouca concentração da polpa, no caso a fruta. Quando eu tenho soluto em pequena quantidade em relação à quantidade de solvente, eu vou dizer que eu vou ter uma solução dita insaturada. Por quê? Porque a quantidade de soluto vai estar muito inferior à quantidade de solvente. O que é uma solução ser dita supersaturada? É quando vocês, por exemplo, fazem o preparo de um pacote de suquinho. Aí vocês colocam, lá tem dizendo que é para vocês colocarem 1 litro, para aquela quantidade de pó, que é o soluto. Mas aí o que é que vocês fazem? Ao invés de vocês colocarem 1 litro de água, vocês colocam só meio litro, 500 ml. Vocês vão dissolver o soluto no solvente, mas vocês vão perceber que logo depois vai formar o que a gente chama de corpo de fundo. No fundo do recipiente vai formar um precipitado. Toda vida que eu tenho um excesso de precipitado, um excesso de soluto, eu tenho uma solução super saturada. Larissa, e quando é que a solução vai ser chamada de saturada? Quando nesse meu preparo de soluto e solvente, eu vou ter uma quantidade adequada de soluto para ser dissolvida naquela quantidade de solvente. Então, vou ter uma solução saturada. A prova não está difícil, são só 2 questões. Deem uma olhadinha nesses comentários que eu acabei de falar. Se concentrem e uma boa prova.